Graça e paz, irmãos. É um privilégio estar mais uma vez aqui para ministrar uma aula da Escola Bíblica Online, em que aprenderemos mais um dos profetas menores do Antigo Testamento. Lembrando aos irmãos que profeta menor não tem a ver com a sua qualidade, mas simplesmente com o número de capítulos, o tamanho do livro, e por isso ele foi denominado, uma questão de didática, como profetas menores. Hoje estudaremos o livro de Abacuque. Como também é comum dentre os profetas, os livros recebem o nome do seu autor. E hoje nós estudaremos o pequenino livro de Abacuque, um livro no estilo literário, um poema belíssimo escrito por este homem de Deus chamado Abacuque. Oremos ao Senhor então. Senhor Deus, amado Pai que estás nos céus, graças te damos, Senhor, porque Tu és soberano sobre a terra, Pai. Graças te damos, Senhor, porque em Tua soberania Tu nos escolheste, Senhor, nos tiraste das trevas para a Tua tão maravilhosa luz. Graças a Deus, porque em Tua soberania Tu entendes e Tu conheces todas as coisas. Tu és Senhor dos tempos, Tu és Senhor das nações, Pai. Não há nada que aconteça neste mundo sem que Tu o saibas e nós cremos nisso. Senhor, Tu és justo e és santo. Assim como Abacuque, lá num tempo tão distante, 600 e alguns anos antes de Cristo vivendo, ele tinha essa consciência. Graças à palavra deixada por Ti para nós, nós também entendemos, Senhor, a Tua justiça, a Tua santidade. Ó Deus, e quantas vezes, como Abacuque, nós perguntamos a razão de algumas coisas e a Tua palavra, Senhor, nos responde. Faz-nos, Senhor, ouvir aquilo que o Senhor nos diz. Abre os nossos ouvidos, Senhor, os nossos olhos para entendermos a Tua palavra, para entender, Senhor, quando o Senhor fala conosco. Muito obrigada, Senhor, pela Tua palavra. E nós te pedimos, Pai, que Tu uses a Tua serva que ora fala contigo para ser instrumento Teu, para falar ao coração daqueles que nos ouvem em qualquer lugar onde estejam. Muito obrigada, porque o Senhor tem nos permitido fazer a Tua obra aqui neste lugar. Em nome de Cristo, Teu Filho, eu oro. Amém, amém. Irmãos, como tenho dito sempre que estamos aqui juntos, né, na nossa escola bíblica online, é um imenso privilégio que o Senhor nos dá de compartilhar aquilo que Ele tem nos ensinado através, em primeiro lugar, da Sua palavra. Esta é a nossa base principal, né? A palavra de Deus, a leitura, o conhecimento. Eu gostaria de desafiar o irmão, a irmã, a fazer a leitura do livro de Abacuque. É um livro pequenino e muito belo. Ele não vai nem tomar tanto tempo com a sua leitura. Eu gostaria de lhe encorajar a fazer essa leitura e, com certeza, o irmão, a irmã será grandemente abençoada, porque ele tem muito a nos ensinar, né? O profeta Abacuque, ele tem muito a nos ensinar. Nós escolhemos como um título para essa nossa lição, depois de haver lido e estudado o texto bíblico e os comentários escritos por teólogos, nós escolhemos esse título, Fé, um modo de vida. E os irmãos vão entender no decorrer do estudo o porquê de termos escolhido esse título, né? Fé, um modo de vida. Mas, irmã Soraya, o texto não foi escrito lá no Antigo Testamento, antes de Cristo vir? Como fala sobre fé? Sim, Deus nos convida a exercer fé desde o tempo da criação, desde quando Ele criou Adão e Eva. Ele nos convida a viver pela fé, a crer primeiro
depois do pecado original, que haveria o Salvador, e a crer que através deste Salvador Jesus Cristo, no nosso caso hoje, que já veio, para aqueles que viveram antes, que esse Salvador viria, é capaz de redimir, de nos regenerar, de nos transformar. E essa fé, meus amados irmãos, ela não é somente um ato, ela não acontece somente no dia em que nós somos salvos, em que nós confessamos Jesus Cristo diante dos homens e de Deus, mas ele é um modo de vida. Aquele que vive pela fé, vive através da fé, vive na fé. Nós podemos usar essas preposições todas, né? Porque ele é um modo, é a maneira como nós vivemos. Não é simplesmente um ato de um dia, não é simplesmente um costume de estar na igreja, não é simplesmente uma religião, mas é um modo de vida. O exercício da fé é um modo de vida. Podemos resumir o livro de Abacuque, meus amados irmãos e irmãs, desta forma, né? Quem é o autor desse livro? Claro, né? Nós já sabemos a resposta. O autor do livro é também Abacuque. Ele não diz muita coisa sobre si mesmo, nada mais na Bíblia é mencionado sobre isso. No capítulo 1, versículo 1, diz somente sentença revelada ao profeta Abacuque. Somente isso é dito deste homem que traz para nós uma profecia tão poeticamente escrita, né? Tão belamente escrita, literariamente escrita, e que parte dessa profecia, a maior parte dessa profecia já se cumpriu para o povo de Israel, o povo de Judá, ali no ano 608, mais ou menos antes de Cristo. Alguns estudiosos dizem que Abacuque não era realmente um profeta, ou seja, ele não exercia a função de profeta ali no templo com os seus contemporâneos, mas que ele seria um levita, do grupo que compunha canções para serem entoadas, dada a beleza do texto, especialmente o capítulo 3, que é um poema, um salmo, podemos dizer assim, né, para ser entoado e cantado. Mas isso são deduções feitas por alguns teólogos. A Bíblia não diz nada sobre isso, então são meramente conjecturas, né? Nós podemos saber, o que nós sabemos sobre ele é somente o que está escrito no texto, que ele foi um profeta, um homem escolhido de Deus para ser boca de profeta, para falar aquilo que Deus queria que o povo soubesse e, portanto, um profeta. Pelo contexto, né, que ele fala sobre a condenação, o juízo, na verdade, de Deus para o povo de Judá através dos caldeus, nós entendemos que Abacuque foi contemporâneo de Jeremias, no finalzinho ali da profecia de Jeremias, porque Jeremias também fala do cativeiro, e provavelmente também contemporâneo de Ezequiel, Daniel e Sofonias um pouco antes deles. Então situamos aí o texto em cerca de 608 a.C., entendendo também que esse texto foi escrito antes que a Babilônia levasse o povo de Judá cativo, né? Então, ele está aí nessa época de 608 antes de Cristo, mais ou menos, é uma previsão, não existe a data concreta no texto, né? A menção dos caldeus como instrumento de Deus para julgar, como eu já falei, é que coloca o texto nessa época aí de mais ou menos 608 antes de Cristo. O destinatário desse texto, à época, é o povo de Israel, mais precisamente o povo de Judá, né, levando em consideração a divisão do reino em Judá e Israel, então mais precisamente o povo de Judá. O versículo-chave é o versículo 4 do capítulo 2, que diz: eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá
pela sua fé. Esse é o texto base, é o texto em que, inclusive, baseado nele, nós tiramos o título da nossa lição de hoje. E a palavra-chave, portanto, do texto é fé. Eu creio que os irmãos que estão acompanhando a sequência de estudo, especialmente nos profetas menores, devem ter tido a mesma sensação que eu tenho ao preparar as lições, de que basicamente todos os profetas, sejam eles profetas maiores ou menores, eles vão falar sobre a soberania de Deus, eles vão falar sobre a justiça de Deus, eles vão falar da nossa resposta àquilo que Deus, a quem Deus é e como Deus age. Então, coisas que eu tenho aprendido com esses estudos. Deus é soberano, que eu tenho confirmado, na verdade, né? Deus é soberano. E não nos cabe a nós questionar, não no sentido de questionar por duvidar, de questionar, Senhor, coitadinho de mim. Que, inclusive, nós vamos ver aqui em Abacuque que ele questiona, ele levanta questionamentos a Deus, ele quer entender. Nesse sentido do entendimento, sim. Deus não nos quer cordeirinhos de cabeça baixa. Deus quer que nós entendamos, que nós o conheçamos, e por isso ele deixou a sua palavra. É importante, sim, que nós o conheçamos e que nós... Lembram de Jó? Como Jó, de uma certa forma, confronta Deus e Deus fica calado? Sim, Deus fica calado por um tempo e depois, então, Deus responde a Jó e Jó percebe a sua pequenez e entende quem é Deus. Da mesma forma, Abacuque traz perguntas para Deus e Deus lhe responde. Isso significa, irmãos, irmãs, que nós podemos perguntar a Deus. A sua palavra está dizendo que homens que ele escolheu lhes perguntaram e ele respondeu. Então, não nos é proibido perguntar a Deus, Senhor, isso está acontecendo, como o Senhor vai agir? Mas nós precisamos ter a intimidade com Deus para entender qual seja a sua resposta. E é daí que surge, às vezes, Deus não fala comigo. Será que nós estamos na intimidade com Deus de forma a entender e a ouvir a sua resposta? Será que Deus não fala comigo ou não reconheço quando Deus fala comigo? Então, antes de falar que Deus não fala mais conosco, precisamos saber se nós conhecemos Deus ao ponto de entender quando Ele fala conosco. E Abacuque começa o texto, eu vou ler os capítulo 1, versos de 2 a 4, perguntando. Ele diz assim, até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. Porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Será que os irmãos e as irmãs perceberam nesse texto de Abacuque alguma semelhança com o que nós vivemos hoje? Nós poderíamos no tempo de hoje dizer, Deus, por que o Senhor está permitindo isso? Por que tanta iniquidade em nosso Brasil? Por que a corrupção? Por que a injustiça? Tanto no sentido social como a injustiça jurídica? Por que 1% tem muito dinheiro e tanta gente passa fome? Por que crianças estão morrendo sem ter o que se alimentar? Por que o mundo está sendo destruído, a natureza, queimadas, tempestades? E aí Abacuque está fazendo justamente esse questionamento. É como se ele dissesse assim, Senhor, o Senhor está dormindo? Né? E não está vendo o que está acontecendo? Lembrei-me agora dos discípulos no barco, Jesus realmente dormindo e os discípulos perguntando, será que ele não está vendo o que está acontecendo aqui? E às vezes nós nos perguntamos, será que Deus não está vendo o que está acontecendo aqui? Será que ele não está vendo? Será que ele não pode interferir e agir? E é justamente essa pergunta que Abacuque está fazendo aqui. E vamos lembrar de uma coisa, amados irmãos.
O povo de Israel era o povo de Israel, o povo escolhido por Deus, o povo a quem Deus deu a sua lei, o povo que deveria viver debaixo dos caminhos do Senhor, porque Deus mesmo lhe entregou a lei. Entretanto, esse povo estava vivendo desta maneira que Abacuque coloca aqui nos primeiros 4 versículos do capítulo 1. Se o nosso país hoje, o nosso Brasil, de pessoas que nós somos gentios, nós não nos foi dado diretamente o conselho de Deus. O conselho de Deus chegou a nós outros, através das missões, através da mensagem do Evangelho. Mas nós sabemos que nem todos, aliás, a maioria dos nossos conterrâneos não conhece o conselho de Deus, não vive sob o conselho de Deus. E mesmo alguns que já conhecem, não querem viver sob o conselho de Deus. Se naquele tempo, se o povo de Israel, que conhece o conselho de Deus, vive dessa forma que Abacuque descreve aqui, quanto mais nós aqui no nosso país, no meio em que nós vivemos. Então, é ilícito perguntar a Deus? Não é. Isso faz aqui o profeta Abacuque. E nesse sentido nós vamos ver então agora o esboço do livro, né? Que traz justamente... o livro ele é desenhado em forma de pergunta e resposta. Nós temos no capítulo 1, como nós acabamos de ler, a primeira pergunta feita a Deus por Abacuque, porque o Senhor não toma providência a respeito do pecado do povo. O povo está aqui, está fazendo errado, está vivendo de forma errada, está vivendo na injustiça de todos os ângulos. E por que o Senhor não age? Só que uma coisa que nós vamos pensar enquanto estudarmos o livro é que Abacuque, ele queria a ação de Deus, ele não diz como Deus deve agir, mas ele tinha na sua mente um desenho de como ele achava que Deus deveria agir. E nós vamos ver isso pela reação ao que ele faz. No capítulo 1, de 5 a 11, Deus responde à primeira pergunta. E Deus diz assim a ele, eu estou sabendo, vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal, que vós não crereis quando for contado. Ele diz, eu estou vendo, eu já estou aqui planejando o que vai acontecer. Eu já sei o que vai acontecer. E aí, nessa resposta, nos versículos de 5 a 11, Deus diz que ele vai usar os caldeus como forma de justiça, os babilônicos, né? Ele diz, a providência está tomada e a disciplina, veja bem, é disciplina, né? Ele não vai exterminar o povo, mas ele vai disciplinar o povo através dos babilônios. E isso aqui é uma profecia do cativeiro babilônico. Como Abacuque está vivendo, como nós já falamos anteriormente, contemporaneamente a Jeremias, é claro que Abacuque já tinha conhecimento da profecia de Jeremias. É provável que Jeremias aqui já estivesse preso pela sua profecia, por aquilo que ele tinha pregado, e Abacuque já tinha conhecimento de que isso estava acontecendo. E aí, como eu disse antes, de que isso iria acontecer, de que o cativeiro viria, de que a disciplina de Deus viria através do povo babilônio. E aí, como eu disse antes, Abacuque tinha a ideia da disciplina, a ideia de que o povo fosse corrigido, mas ele tinha uma ideia dele de como isso deveria ter sido. E quando Deus diz que vai usar os caldeus, né, o povo babilônio, ele diz assim, mas como assim, Deus? Como assim você vai usar o povo babilônio? E aí no versículo 12 ele diz assim, Deus, eu sei que o Senhor é santo. Eu sei que o Senhor é o meu santo. Nós não vamos morrer, eu sei, é uma disciplina. Mas Deus precisava ser usando Babilônia? Nós somos mais justos do que eles. Por que o Senhor vai usar Babilônia? No versículo 13. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Por que, pois, toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Então ele está dizendo aqui, por que, Senhor, usar a Babilônia se eles são mais ímpios do que nós? Por que usar a Babilônia?
E aí isso vai até o capítulo 2, verso 1, quando Deus diz assim, ó, no versículo 17, desculpe, do capítulo 1, ele diz assim: acaso continuará por isso esvaziando a sua rede e matando sem piedade os povos? Ele diz, ó, o cativeiro babilônico está vindo? Eu vou subir na torre de vigia. Capítulo 2, verso 1. Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Então, ó, ele colocou aqui na sua segunda pergunta e diz, vou esperar a resposta. E depois no versículo 2 ele diz, o Senhor me respondeu e disse, olha, Abacuque, escreva a visão, grave sobre tábuas para que todos que passem correndo possam ver. Porque a visão ainda está para se cumprir, e no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Aí é quando Deus diz, ó, o soberbo, ele aqui está falando da Babilônia, eis o soberbo, sua alma não é reta nele. E aí vem o conselho de Deus para o povo de Judá naquele tempo. Mas o justo pela sua fé viverá. E é aí, amados irmãos e irmãs, que está o segredo. Olha, Abacuque, você confia em mim? Você confia no que eu estou lhe dizendo? Você confia que a forma como eu vou agir é certa? Tenha fé em mim. Não fique olhando o que está acontecendo ao seu redor, não julgue a forma como eu estou tratando as coisas, não julgue a forma como eu estou fazendo as coisas se encaminharem, simplesmente viva pela fé. Confie em mim que eu sei o que eu estou fazendo. E é aí que vem então a segunda resposta de Deus. Ele diz assim, ó, eu vou usar a Babilônia para julgar Israel, para julgar Judá, mas eu também trarei juízo sobre a Babilônia. Eu também trarei juízo sobre a Babilônia. Então, Abacuque, não duvide de mim. E aí, por fim, no capítulo 3, Abacuque faz a sua belíssima oração, o poema que ele entrega ao Senhor. E ele diz, confiarei em qualquer tempo e em qualquer circunstância. Se nós pudéssemos dizer o texto de Abacuque em uma única sentença, nós diríamos, o profeta conversa com Deus a respeito do julgamento do povo de Judá e declara a confiança plena que ele tem nos atos do Senhor. O profeta conversa com Deus. É como se Abacuque estivesse fazendo uma entrevista com o Senhor, né? É como se ele tivesse num diálogo, digamos assim, ele quer apresentar esse diálogo numa rede de televisão, é como se ele estivesse sentado numa cadeira diante de Deus e ele faz perguntas para as quais ele recebe respostas e no fim ele adora ao Senhor por causa disso. E então nós entendemos que Abacuque traz para nós aqui essa questão do problema do mal. Muitas vezes, amados, nós não entendemos e nós queremos colocar o nosso Deus numa nossa caixinha finita de ser humano e nós não entendemos o problema do mal. Muitas vezes nós nos perguntamos como que um Deus bom, né, pode fazer isso ou aquilo? Como que um Deus bom deixa que um bebezinho morra de fome? Como que um Deus bom permite que milhares de pessoas sejam destruídas por um tsunami? Nós não podemos minimizar a realidade, dizer o mal não existe. Existe, irmãos, infelizmente. Ele não é uma ilusão, é real, né? Nós não cremos dualisticamente que o bem e o mal são iguais e antagônicos. Nós sabemos que Deus é infinitamente maior do que o mal e ele permitiu
ao homem criado por ele, ao homem e à mulher criados por ele, uma liberdade de escolha, né? Também aos anjos, na verdade, antes até dos homens, uma liberdade de escolha. E o mal, ele existe. Ele é real, ele é real. Deus não é caprichoso ou arbitrário. Deus não, uma certa vez, uma moça que eu conheci desde pequena, criada no Evangelho e que, infelizmente, hoje se autodenomina ateia, ela disse para mim numa conversa, numa rede social, ela disse para mim, esse Deus que você crê é megalomaníaco. Ele fica dizendo que é para as pessoas o exaltarem e o adorarem. Mas não, Deus não é caprichoso, ele não é megalomaníaco, ele é Deus. Não há como nós possamos descrever além de dizer que ele é. Quando ele se definiu para Moisés, ele disse simplesmente eu sou. E dentro da etimologia, dentro do significado do verbo ser, da pura essência, né? Ele é a pura essência de tudo que existe, não há mais o que nós possamos dizer, mas ele não age irracionalmente. Ele não está aqui para... O mal não acontece ao nosso redor ou conosco simplesmente como uma forma de punição. Deus não é esse Deus punitivo e vingativo. Nós sabemos disso pela história de Jó. Também quando Jesus Cristo fala lá em João 9, quando os discípulos perguntam sobre aquele cego de nascença, quem pecou para que ele nascesse assim? E Jesus Cristo diz, ninguém, nem seus pais, nem ninguém, mas ele nasceu assim para que a glória de Deus se manifestasse. Então, a dor, o mal que nos acontece não é simplesmente um capricho do Senhor, mas tudo está desenhado para um fim que Deus é soberano e Ele sabe. E algumas pessoas dizem que para justificar a existência do mal, que este mundo que nós vivemos é o melhor dos mundos possíveis. Irmãos, nós temos que entender que este mundo que nós vivemos é um mundo caído, é um mundo quebrado, né? E o sofrimento está aqui em primeira instância porque o pecado destruiu a criação boa e perfeita. Porque quando Deus terminou tudo, ele disse, viu Deus que tudo era bom. E o mal, o pecado destruiu esse bom que Deus criou. Nós sabemos já existia por causa do pecado de Lúcifer, por causa do direito de escolha que Deus deu tanto aos anjos, hoje não mais, quanto aos seres humanos. Então, e coisas que acontecem hoje, como acidentes naturais, por exemplo, são consequência, nós sabemos, de todo o pecado, desde a queda lá no Jardim do Éden. Então, até que Cristo retorne com novos céus e nova terra, todos nós lidaremos com tempestades, terremotos e enchentes. O mal não é definitivo, amados. Ele não haverá uma luta constante entre bem e o mal. Nós sabemos que chegará o dia, quando o mal será extinto e Deus reinará para sempre. Mas Abacuque traz esse problema do mal ali naquele momento que ele vivia, e ele diz, por que o Senhor não combate o mal? Né? E Deus promete a aniquilação. Ele ainda diz assim, por que Deus tolera o mal, né? Mas Deus diz, olha, Abacuque, fique em paz. As coisas acontecem no seu tempo, né? As coisas acontecem no seu tempo. Chegará o dia quando a sua glória, né? No versículo 20 do capítulo 2, o Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Muitas vezes nós usamos esse texto para pedir que as pessoas fiquem em silêncio na igreja, mas não é disso que esse texto está falando. Esse texto está falando da presença de Deus na terra, que a glória do Senhor um dia será plenamente aqui em todo canto, né? E ela estará tão cheia e o mal já não terá mais
lugar. E por fim esse mal será condenado, né? E nós vemos o retrato da condenação do mal nos ais, né? Os 5 ais que Deus traz contra a Babilônia. Eu gostaria, irmãos, embora aqui seja específico, é um texto específico para o povo caldeu, para o povo babilônico daquela época, mas eu acredito que nós podemos tirar lições preciosíssimas para o nosso dia a dia, porque isso é real e presente hoje, e não é na vida do meu vizinho, irmãos amados, irmãs amadas, é na minha vida. Olhemos para nós, veja se você consegue se encaixar em algum desses ais e entenda que Deus é contrário à prática de qualquer um deles aqui. Primeiro ai está registrado em capítulo 2, no capítulo 2 e verso 6. Diz assim: ai daquele que acumula o que não é seu e daquele que a si mesmo se carrega de penhores. Então aí, ó, está a exploração. O pecado da exploração. Será que eu estou trazendo para minha casa aquilo que não me pertence? Quando eu, no trabalho, eu trago alguma coisa para casa, mesmo que seja coisa pequena, uma folha de papel, um clips, um grampeador, sei lá com que coisas que os irmãos trabalham, eu estou trazendo para mim, eu estou usando aquilo como se fosse meu fora do trabalho. Irmãos, aquilo não me pertence, eu não tenho o direito. Será que eu estou explorando a pessoa que trabalha comigo? Ou para mim? Então, a exploração é um dos motivos, é um dos ais, né, contra a Babilônia. Versículo 9, ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos. Eu estou sonegando meus impostos, eu estou deixando de pagar os impostos. Irmãos, eu estou enganando as pessoas para para ganhar em dobro. Eu sou dono ou dona de uma loja e tenho um caixa 2 na minha loja. Eu deixo de fazer aquilo que é justo e honesto porque eu ganho mais com isso. Isso é desonestidade. E se eu compro ou ganho, ou tenho bens advindos da desonestidade, Deus está me condenando assim como condenou a Babilônia. O terceiro ai daquele que edifica a cidade com sangue e fundamenta com iniquidade. Não vem do Senhor dos Exércitos que as nações labutem para o fogo e os povos se fatiguem em vão? Pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Então a gente pode pensar aqui também no egoísmo, na violência. É uma forma de violência hoje em dia, quando eu olho somente para mim, quando eu penso somente no meu interesse, não me preocupo com os meus irmãos, com os meus familiares, com os meus vizinhos ao meu redor. A violência direta também, a violência por palavras nas nossas relações, a violência psicológica nas relações conjugais, nas relações fraternas, o dizer sempre ao outro, você não presta, errei por sua causa, foi você que me fez errar, jogando sempre para o outro a culpa. Isso é egoísmo, isso é violência, está condenada aqui, como Deus condenou a Babilônia. Outro ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, misturando a bebida ao seu furor, o que embebeda para lhe completar as vergonhas. Também se compara à idolatria, né? À idolatria, ao orgulho. Eu sou melhor do que o outro, eu posso mais do que ele, eu humilho o outro para me colocar num lugar de honra. Então, dou de beber para que ele caia no chão as suas vergonhas aparentes, para que assim eu seja melhor do que ele. Orgulho, amados irmãos. E por fim, a idolatria, né? A idolatria que muitas vezes a gente pensa somente nessa questão aqui, ó. Ai daquele que diz a madeira acorda e a pedra muda desperta. Pode o ídolo ensinar? Eis que está coberto de ouro e prata, mas no seu interior não há fôlego.
Essa é a idolatria que todos nós conhecemos. Mas no versículo 11 do capítulo 1, ele está falando de Babilônia e ele diz assim: então passam como passa o vento e seguem, fazem-se culpados estes, cujo poder é o seu Deus. Nós podemos também, irmãos, idolatrar posição. Eu faço qualquer coisa para permanecer naquela posição. Sabemos hoje que as pessoas com sede de poder fazem qualquer coisa pelo poder. Elas querem poder e cada vez mais poder. Não se deixe seduzir, meus amados irmãos, pelo poder, nem pelo dinheiro, nem pela fama, pelo sucesso, por cargos na igreja, por posição, porque isso também é idolatria. Coloque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Coloque Deus somente como dono do seu coração. E depois que Abacuque entende, né, as razões de Deus, o caminho de Deus para disciplinar tanto o povo de Judá quanto a própria Babilônia e disciplinar os nossos corações, então ele faz a sua oração belíssima no capítulo 3, todo o capítulo 3. São 19 versículos, né, que ele fala da soberania de Deus e que ele canta de uma forma tão linda. Ele se submete ao tempo de Deus para julgar e para libertar o povo. E ele se lembra de tudo que Deus tem feito na história, então, até ali. E esse texto diz, uma parte do texto que nós conhecemos, e eu gostaria de ler aqui com os irmãos, diz assim: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, que a colheita da oliveira decepcione e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não haja mais gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza. Ele dá aos meus pés a ligeireza das corças e me faz andar nas minhas alturas. Ao mestre de canto para instrumento de cordas. Então esse é o final do livro, do texto da profecia de Abacuque. Que doutrinas ou doutrina o livro de Abacuque, o profeta Abacuque nos traz? Ele fala essencialmente sobre a santidade de Deus e nos mostra que Deus disciplina o mal e que ele é incorruptível, né? Ele é incorruptível contra o mal. Abacuque 1 e verso 13. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão não pode contemplar. Qual a relação de Abacuque com o Novo Testamento, né? Esse texto que é o texto chave do livro de Abacuque, o Abacuque 2, versículo 4, o justo pela sua fé viverá. Ele pode ser encontrado em 3 outros lugares no Novo Testamento. Romanos 1,17, Gálatas 3,11, ambos ditos pelo apóstolo Paulo, e pelo autor da carta aos Hebreus, Hebreus 10:38. E esse texto, amados, é de uma profundidade tão grande, de uma importância imensa para nós hoje, porque foi a partir da leitura do capítulo 1, verso 17 de Romanos, que traz esse: o justo viverá pela fé, que o grande reformador Lutero, né, descobriu, podemos dizer assim, abriu os seus olhos para a verdade da fé. E a partir dali ele se juntou a tantas outras vozes que vinham lutando pela reforma na igreja e pregou as 95 teses, dando sim continuidade, mas mais visibilidade a um movimento de reforma que já vinha acontecendo na igreja naquela época. E a glória do Senhor que aparece em Abacuque 2,14, que eu já li aqui hoje, que diz: a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Aparece também em Hebreus capítulo 1 e verso 13, que diz assim: ora, a qual dos anjos jamais disse: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos no estrado dos teus pés?
E eu acho que eu errei a referência, né? Não é bem essa. Mas, versículo 3 e não 13. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exalta do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. A glória do Senhor, realmente, Hebreus 1:3. Aparece aqui também em Abacuque 2:14. Irmãos, podemos ver nesta maravilhosa lição, maravilhoso estudo do livro de Abacuque, como um livro aparentemente tão pequeno tem tanto a nos ensinar. Que isso possa nos estimular a ler e a estudar mais a palavra do Senhor. Que o Senhor nos abençoe. Amado Deus, muito obrigada mais uma vez por esse estudo, pela profundidade das tuas escrituras, pelo teu cuidado, Senhor, para conosco. Muito obrigada pela oportunidade de compartilhar aquilo que o Senhor tem nos dado. Em nome de Cristo Jesus, amém. Boa noite, irmãos.